E a gente traz aqui nessa quarta-feira, né? Vai participar por vídeo, né? Porque está se recuperando aí de uma gripe. Não foi uma gripezinha, né, vereador? Foi uma gripe mais forte aí que ele deixou aí um pouco mais debilitado. Está em casa se recuperando, mas participa por vídeo aqui no nosso Bom Dia Camaquã. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Eduardo. Bom dia aos ouvintes internautas. É um prazer poder estar participando, retornando aí mais uma vez aí os microfones do Clique. Realmente, como disseste, a gente foi cometido aí peguei uma H1N1, e na sequência também aí uma infecção respiratória, quase uma pneumonia. Então fiquei aí praticamente 2 semanas afastado das minhas atividades laborais, tanto da Câmara quanto da escola, retornando aos poucos aí essa semana, ainda com orientação médica de me manter o máximo ainda resguardado, né? E retomando as atividades aos poucos a partir dessa semana, não está se expondo ao tempo, devido às questões ali de pulmonares mesmo e respiratórias que tive. Então, a partir aí da próxima semana, esperamos aí já poder estar retornando, conseguir estar integralmente recuperados. Com certeza, melhoras aí, né? Dá pra ver até na sua voz, assim, tá bem anasalada, né? Realmente é uma gripe forte. Mas estamos aí, estamos recuperando aí, já a parte mais complicada aí já passou, né? Tivemos alguns períodos aí de febre alta, inclusive, mas graças a Deus aí tivemos uma boa recuperação. Mas mesmo assim, né, com esse problema de saúde, o senhor esteve participando aí na sessão da Câmara de Vereadores agora na última segunda-feira, né? Isso, nessa última segunda eu já participei ali, mesmo que, né, durante apenas a parte da votação, né, discussão, parte de explicações pessoais eu já me retirei para não ficar me expondo nem expondo. Eu já estava ali, o médico a partir de segunda disse que eu poderia já ir retornando aos poucos, né? Como eu já não tinha participado da outra sessão, eu tive fora ali uma sessão extraordinária e uma sessão ordinária, e aí nessa então foi a sessão de retorno ali, então eu pude estar participando mesmo de forma rápida, mas ainda já retornando aos poucos ali. Pois é, 3 projetos foram aprovados, inclusive, nessa última sessão, né? Exato, foram 3 projetos ali aprovados, um projeto ali de autoria do vereador um projeto de lei legislativo, né? Vereador Gabriel, né, que era com Vereador relação... Gabriel, e um projeto que, inclusive, eu me manifestei antes de votar de forma favorável, por entender que é um projeto que merecia, sim, ser aprovado. Regulamenta aí dentro do município aí, a validade permanente dos atestados, né, que definem, né, que atestam que a pessoa é portadora de TEA ou de Down. Também tivemos ali, entre esses projetos, o projeto de liberação, né, de 150 mil à equipe do Vélez também. É um projeto que também votei favorável, sem receio nenhum, por entender que nós temos aí, são recursos distintos, nós temos aí, são verbas, existem verbas para diversas áreas, né? Verbas para saúde, que são carimbadas, verbas para educação, que são carimbadas. A educação tem que ser investida no mínimo 25%, a saúde tem que ser investida no mínimo 15%, né? E isso é garantido por lei. Mas, da mesma forma, tu tem recursos que tu precisa ser aplicado no desporto, tem recursos que tu precisa aplicar na cultura, e assim em outras, né, áreas, como também infraestrutura. Então, existem recursos que tu precisa aplicar. Então, dentro desses recursos que
seriam aplicados no desporto e parte deles, então está sendo destinado ali 150 mil ao Vélez, e votei de maneira favorável porque e me manifestei também antes do voto, porque entendia que era importante justificar, né, o porquê que eu estava votando favorável. Eu entendo ali que o Vélez realmente traz um diferencial para a cidade, e não tenho, né, eu tenho ido nos jogos, tenho acompanhado, olhado o ginásio, a própria equipe do Vélez investiu dentro do ginásio para poder participar da competição nacional. Não foi o município que investiu ali, claro, eles estão utilizando o ginásio, mas é uma equipe de Camaquã. Então, nada mais justo que estivesse utilizando o ginásio, esteja ajudando na manutenção, na limpeza, mas, ao mesmo tempo, foi investido ali nos vestiários, foi investido também no cercamento interno ali, né, com as guardas. E essas são contrapartidas, né, que o Vélez tem, e cada projeto, cada recurso destinado, obviamente, tem que ter contrapartidas, e serão apresentados mais investimentos também dentro do ginásio. Então, alguns investimentos é feito diretamente pela equipe do Vélez. É uma maneira ali, então, de estar apoiando um clube da cidade. Com certeza. Bom, e como é que está a agenda aí do vereador nos próximos dias? Até a próxima sessão da Câmara, alguma tratativa? Na verdade, nessas últimas 2 semanas, e mais essa, eu suspendi praticamente todas as agendas por questões de saúde mesmo, em recuperação. Eu, se tivesse hoje já liberado, teria sim algumas agendas, mas por estar precisando me resguardar e devido ao tempo que está, ao clima que está no dia de hoje, a indicação do meu médico é de que eu não ficasse exposto aí ao tempo. Então eu vou ainda ficar trabalhando de casa mesmo durante o dia de hoje, porque eu preciso realmente estar bem recuperado, e a partir da semana que vem, então, retomando as agendas, e aí sim, inclusive as que foram adiadas, aí procurar recuperar aí, né? Tem alguns compromissos, algumas questões de emendas que a gente precisa concretizar aí com algumas entidades, e que eu preciso ir visitar e não consegui ainda fazer isso, né? Tenho só justificado para essas pessoas, aproveitando também aqui esse espaço, Eduardo, de dizer que realmente as agendas foram adiadas, e mais essa semana, ainda tudo para a partir da semana que vem, porque é o momento que eu preciso também cuidar da minha saúde para ter condição, então, de, a partir de estar 100% recuperado, a gente poder voltar aí a cumprir com o nosso papel de maneira integral. Com certeza. Professor Clayton Silva, vereador aqui de Camaquã, e que também é empresário, né, vereador? Como é que está lá o empreendimento? Né? O senhor fez um investimento agora recente numa lavanderia expressa, né? Exato, a gente iniciou ali no dia 10 de abril, ali, a minha esposa e eu, nesse empreendimento aí, algo diferente aí que não tem na cidade, que é uma lavanderia express de autosserviço. Tem tido ali, iniciamos ali até o pessoal ir conhecendo, mas aos poucos ali vem crescendo o movimento, né? A gente abre 24 horas, né, até sábado para domingo. Nós tínhamos um casal lavando e secando suas roupas às 2h15 da manhã. Então a gente vê assim algo diferente, né, que parece que não que foge daquela questão do dia a dia. Mas quando às vezes tu tem o teu horário disponível, né, tu consegue. A gente vai estar ainda, de repente, vendo um espaço para estar falando sobre isso melhor, né, especificamente como lavanderia, a partir do momento que a gente estiver recuperado e a minha esposa puder estar junto. Mas é um espaço ali que tu consegue tu lavar a tua roupa em 30 minutos e secar em 45 minutos. Realmente é algo inovador e diferenciado aí na nossa região, né? Parabéns aí pelo investimento. Obrigado. Valeu, professor Clayton Silva, até a semana que vem então, esperamos que presencialmente aqui com a saúde já restabelecida.
E até segunda, né? Lá na Câmara de Vereadores, quando teremos a sessão, aí vai ser a primeira no turno da noite, né? Exato, turno da noite, segunda-feira, às 19 horas. Tá certo. Grande abraço, obrigado, vereador, melhoras aí. Um abraço, de bom.